Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa de AZ. Terminando a semana hoje, estamos falando sobre estruturação de objetivos e eu sou Rogério Calazans, tenho o imenso prazer de estar aqui com vocês. Nós estamos falando nesse momento sobre a ecologia dos seus objetivos. Ecologia dos seus objetivos diz respeito ao relacionamento, a relação daquilo que você está fazendo com o ambiente onde você está. Eu falei para vocês no último programa sobre os recursos, eu já tinha falado sobre a importância de se colocar os seus objetivos no positivo, sobre aquilo que você tem como evidência de que você alcançou ou não alcançou, e agora você também precisa pensar sobre a ecologia, como os seus objetivos eles se relacionarão com o meio ambiente onde você está. Quando você for tratar sobre a ecologia dos seus objetivos, o primeiro ponto a ser questionado é quanto tempo eu precisarei para alcançar esse objetivo. O tempo ele é uma questão que interfere diretamente na ecologia das coisas. Por quê? Porque você tem que saber, primeiro pessoalmente, se você está disposto a, entre aspas, pagar o preço pelo tempo que você vai ter que despender para buscar os seus objetivos. Se você quer abrir uma empresa e você não pode sair do seu trabalho atual, então quanto tempo você vai precisar para estruturar isso e qual tempo você vai utilizar? Você vai utilizar o final de semana? Você vai utilizar a noite? Você vai utilizar a madrugada? Quanto tempo você está disposto a ficar nessa condição? É muito natural que quando as pessoas estejam fazendo uma mudança generativa, elas tenham que despender mais esforço. É como um avião. O avião, quando ele está decolando, ele gasta muito mais combustível, ele gasta muito mais energia porque ele tem que vencer a resistência do ar e depois que ele chega na altura de cruzeiro, ele começa a navegar com um gasto muito menor de combustível porque ele já alcançou aquela altura. Na nossa vida também é assim, quando a gente tem que mudar o hábito, dar uma mudança no rumo, o gasto de energia inicial, ele é muito maior e a gente tem que ter essa noção porque do contrário a gente para no meio do caminho. Compreende isso? Isso faz parte da ecologia. Então, você vai trabalhar um final de semana inteiro, ok. Mas se for necessário 2, se for necessário 3, você está disposto? Primeiro elemento é esse. Você está disposto, porque isso vai ter consequência na sua vida social, isso vai ter consequência na sua vida familiar. Então você precisa analisar essa ecologia e estabelecer o tempo. Eu tenho, por exemplo, um grande amigo meu, empresário na cidade de Maringá. Ele trabalha no ramo de laticínios, é proprietário de uma empresa de médio porte e nós conversávamos exatamente sobre isso porque ele dizia que estava cansado e que a empresa estava passando por reestruturação e eu fiz essa pergunta para ele. Falei, escuta, até quando você está disposto a ficar assim? Porque você precisa colocar isso no seu planejamento. É natural que você tenha que passar por um momento em que você está trabalhando nas madrugadas, tendo que fazer várias viagens, ficando fora de casa. A questão é até quando você pretende ficar assim. Por quê? Porque no seu planejamento tem que envolver a sua vida e não apenas o seu negócio. Nos seus objetivos, você tem que estar dentro dele, tem que entender quais são as suas forças, porque vai chegar um momento que você vai ter que estruturar os seus objetivos de um modo que não te demande mais o tempo do trabalho no final de semana, o tempo do trabalho à noite, por exemplo. Então, quanto tempo vai durar a sua busca para alcançar os seus objetivos? Quanto tempo você está disposto a despender para isso? Segundo elemento, considere as pessoas que estão à sua volta, a sua família, esposa, marido, filhos, os seus amigos, a sua vida social. Qual o impacto que a busca desses objetivos vai gerar na vida dessas pessoas? Você vai ter que viajar mais? Você vai ter que ficar mais fora? Você vai, enfim, mudar o seu estilo de vida de um modo que também vai impor uma mudança de estilo de vida na vida deles. Se você, por exemplo, pretende acumular dinheiro, pagar dívidas e você percebe que vai ter que reduzir o seu padrão de vida, essa decisão não pode ser tomada só por você. Você precisa conscientizar a sua família disso. Como é que isso pode acontecer? O que pode ser cortado? Que tipo de gasto pode ser eliminado? Vou tirar os filhos da escola
privada, vou passar para a escola pública durante um determinado período porque é uma economia importante? Ok, pode ser, mas tudo isso faz parte da ecologia. Se você não considera a ecologia, você vai causar um problema, você vai causar uma distensão na sua família, por exemplo, que vai acabar gerando um problema emocional para você, que vai te impedir de dar continuidade nos seus projetos. Então você precisa saber da parte deles o quanto eles também querem participar e qual a disposição para que você estruture corretamente. Porque às vezes você pensa que consegue, por exemplo, economizar 50% do seu gasto e às vezes não. Às vezes você vai conseguir só 20%, então você vai demorar mais para fazer o acúmulo do dinheiro que você precisa ou para pagar as suas dívidas, porque é algo decorrente da ecologia do seu relacionamento, da sua família. Continuando, uma outra pergunta dentro ainda do aspecto da ecologia. Do que mais você terá que abrir mão? Está tudo relacionado, mas é importante que você saiba o que você pessoalmente vai ter que abrir mão. Vai ter que cortar a televisão a cabo? Vai ter que cortar a quantidade de celulares? Vai ter que cortar um jogo de futebol? Vai ter que cortar um encontro com os amigos porque você vai gastar tempo? Então relacione isso para que você dê o passo da forma certa. Porque se você der um passo pesado demais sem saber qual é o seu limite do ponto de vista da ecologia, vai acontecer de você começar o projeto e parar. Por isso é extremamente importante você saber o que mais você está disposto a abrir mão para alcançar os seus objetivos. Uma outra pergunta. O que é bom em relação à situação atual? Na verdade, são questões relacionadas, né? Uma está interligada à outra. Ao mesmo tempo em que você se perguntou do que mais eu quero abrir mão, você também tem que saber o que você não quer abrir mão. Ou seja, o que é bom na situação atual que eu não quero perder. Eu não abro mão de modo nenhum de ter um dia totalmente dedicado à minha família, a estar com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, por exemplo. Isso eu não abro mão, isso eu já faço, não abro mão. Então você vai estruturar os seus objetivos de modo a não abrir mão, porque você sabe que esse é um valor importante para você. Se você perder esse valor, você também não vai ter o ânimo necessário para dar continuidade na consecução dos seus objetivos. Então, são dois lados da mesma moeda, né? Aquilo que você está disposto a perder e aquilo que você não abre mão de perder. E aí não tenha medo de estruturar o seu plano de ação de acordo com esses fatores, sabe? E aquilo que é importante, que é um valor para você, mesmo que outras pessoas não entendam, mantenha isso, certo? Respeite isso. Olha, eu não abro mão desse dia, não vou marcar reunião nesse horário, não vou fazer atividade nesse horário, porque ele é importante para mim, porque eu já estou abrindo mão de outras coisas, sem medo de ser feliz, porque é assim que se consegue estruturar os seus objetivos. E por fim, na ecologia, faça também um exercício de subjetivismo, de pensar quando eu alcançar esse objetivo, o que mais pode acontecer, certo? Porque sabe aquela história do rei Midas? Vocês conhecem a história do rei Midas? Né? Que ele queria que tudo virasse ouro e aí ele conseguiu. Tudo que ele tocava virava ouro, só que ele tocava numa pessoa que ele gostava, a pessoa perdia a vida e virava ouro. Ou seja, né? Muitas vezes alcançar o nosso objetivo traz efeitos secundários que podem ser efeitos secundários negativos e nós temos que estar preparados para lidar com esses efeitos secundários. Então visualize aquilo que você está buscando, certo? O que mais pode acontecer na sua diferença de vida, novos relacionamentos, enfim, é muito importante porque nós estamos falando de mudança generativa, ou seja, uma mudança que não é para voltar para trás. Eu estou aqui te ensinando a estruturar a sua vida para que você gere transformações profundas, correto? Então nós encerramos aqui a questão relacionada à ecologia e muito rapidamente eu quero encerrar esse tema falando para vocês também que tudo que vocês fizeram relacionado à estruturação dos objetivos de vocês tem que estar também em congruência com a sua identidade, com os seus valores. Quem é você? Quais são os seus valores? Para que você nasceu? Qual é o diferencial que Deus tem na sua vida? Os seus objetivos devem estar totalmente de acordo com isso. E não tenha medo de fazer as mudanças necessárias, porque se você, por exemplo, está trabalhando com contabilidade, que é uma função extremamente importante, mas a sua fluidez não está nisso, você precisa começar a fazer as mudanças, ainda que passivamente, ainda que de forma mais lenta, certo?
mas você precisa começar a fazer as mudanças para que você possa fluir. Por exemplo, se você quer escrever um livro, se você quer ver de escrita, se você quer ser um palestrante, se você quer ser um empresário em outro ramo, se você quer ser um autônomo, se você quer trabalhar com outras coisas, mas você não tem a estrutura para aquilo, é possível fazer a mudança? Perfeitamente possível, basta você estruturar todos esses passos dentro do tempo necessário para que ela seja feita de forma ecologicamente sustentável, ou seja, de modo a não colocar em risco a sua sustentação, a sustentação da sua família. E depois que você preparou todos esses passos, você vai transformar isso em plano de ação. Aí a pergunta é: o que eu posso fazer ainda hoje? O que eu posso fazer daqui a um mês, o que eu posso fazer daqui a um ano, o que eu posso fazer daqui a 2 anos. Quais são os passos? Coloque agora tudo no papel e transforme em um plano de ação, que é o plano de ação que vai transformar totalmente a sua vida. Tenha um ótimo final de semana, Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus.